No início o universo era denso e quente. Após bilhões de anos houve a expansão e de repente a Terra esfriou, os autótrofos surgiram, neandertales, ferramentas, a muralha da China, matemática, ciências, história e o mistério que começou com Big Bang. Big Bang, a teoria. E aí, galerinha, beleza? Bora aí relembrar, tá? Nós estamos trabalhando com história. História foi tudo aquilo que aconteceu depois da invenção da escrita, vocês lembram disso? Vocês lembram que a história ela é dividida em 4 fases: antiga, média, moderna e contemporânea. Nós já fechamos pré-história, evolução do homem. Falamos também sobre as civilizações fluviais, Mesopotâmia e Egito. Falamos sobre as civilizações clássicas, né? Então falamos sobre Grécia, Roma, e estamos avançando com o conteúdo. Né? Terceiro ano a revisão, então a gente não pode ficar esmiuçando demais o conteúdo, né? Porque vocês não são mais primeiro ano. Primeiro ano a gente pega pela mão, vai explicando assunto por assunto, detalhe por detalhe. Vocês a gente vai dar geral e vocês é que tem que aprofundar, porque vocês já viram o assunto, certo? Então vocês viram que tudo que aconteceu depois da invenção da escrita, nós chamamos de história. E que a história é dividida em 4 fases. Então nós temos a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Ok? Na Idade Antiga nós já fechamos Antiguidade Oriental e Antiguidade Clássica. Nós tivemos aí Mesopotâmia, Egito, hebreus, fenícios, persas, gregos, romanos. E com o fim do Império Romano, quando os germânicos eles vencem Roma, nós também chamados povos bárbaros, quando eles vencem Roma, eles criam o Sacro Império Romano Germânico do Ocidente. E o Sacro Império Romano Germânico do Ocidente significava a fusão da cultura romana com a cultura germânica. E sacro porque ele era católico. Só que esse grande império ele não vai conseguir se manter de pé por causa dos muçulmanos. Então os muçulmanos acabam cercando a Europa pelo leste, eles cercam a Europa pela Península Ibérica até serem vencidos em Poitiers, e o que a gente chama de Europa é justamente aquele meiozinho ali, onde tem a França, a Alemanha, a Itália e a Inglaterra, seria o que sobrou de cristianismo na Europa. E o custo para manter esse império é muito alto. Quando o imperador morreu, ele deixou o império dividido por 3, pelos seus 3 netos. Carlos o Franco, que é aquela região da França, Luís o Germânico, que é aquela região da Germany, Alemanha, e Lotário, que ficou com a região da Itália. Mas o custo ainda era muito alto. Naquela época não existia um exército nacional. Então os reis eles eram obrigados a pagar aos seus soldados para que eles defendessem o rei. E aí foi que os reis tiveram uma ideia, uma sacada. O que é que eles fizeram? Eles pegaram as terras do reino, dividiram em lotes menores, chamados de feudos. Esses feudos foram passados para os seus comandantes militares, dados a eles no esquema de que eles deveriam proteger. Então, os comandantes militares que receberam o feudo se tornaram senhores do feudo, também chamados de senhores feudais. Certo? E uma vez que eles se tornam donos dos feudos, eles se tornam responsáveis pelos feudos. Só que nós estamos falando de militares, e os militares só entendiam de guerra. Então era necessário colocar alguém nos feudos que soubessem trabalhar. E aí vem a primeira característica do feudalismo, que é a ruralização. Os grandes centros vão esvaziar. As pessoas, quando veem que eles não têm proteção e que eles são alvos de ataque, eles fogem para o interior. Então ocorre a ruralização, o desaparecimento das cidades, os grandes centros comerciais desaparecem, as moedas somem. Professor, se não tem moeda, vai usar o quê? Como era feito o comércio naquela época? Era feito à base de troca, é o que a gente chama de escambo. Escambo é a troca de mercadorias sem a utilização de moedas, certo? Então, na Idade Média, na Alta Idade Média, que são as principais características do feudalismo, nós temos a ruralização da sociedade, o desaparecimento das cidades, o desaparecimento do comércio, o desaparecimento das moedas e o escambo. Já tem 5 características aí feudais,
da Alta Idade Média. Além disso, nós vamos ter a divisão do reino em feudos, e os feudos serão divididos em mansos. Então nós temos um manso, que é o mais produtivo, é o manso que vai ser separado para o Senhor, por isso que ele é manso senhorial. Nós temos o manso servil. Eu posso me dar o luxo de passar a mão no rosto, porque eu acabei de lavar as mãos e limpei também, higienizei com álcool, tá? Mas não imitem isso não, que tá errado. E aí os feudos são divididos em mansos. Os mansos são 3 tipos de manso. O manso senhorial, que é o manso do Senhor. O manso servil, que vai ser dado ao servo, é o pior de todos, gente. É a terra mais vagabunda, a terra mais improdutiva, pântano, pedra, areia, era dada para o servo. Por quê? Porque o servo não ia conseguir produzir, ia depender da terra do Senhor para sobreviver e ficava preso ao Senhor o resto da vida. E havia também o manso comunal. O manso comunal era aquele manso que era comum. Era uma terra onde não se plantava. Então era um bosque, era onde se faziam os torneios, as justas, né? Era onde se tirava madeira para construir as casas. Então nós temos o reino dividido em feudo, o feudo dividido em mansos, e os mansos, o manso servil era distribuído às pessoas que vinham dos grandes centros, que iam ser chamados de servos. Então o servo ficava preso à terra através das chamadas obrigações servis. Aí eu chego na prova e pergunto a vocês, cite o exemplo de 3 obrigações servis, sendo que eu ensinei várias. Eu ensinei a vocês corvéia, que eram os dias de trabalho do servo na terra do Senhor. Então o servo tinha que abandonar a sua terra para trabalhar na terra do Senhor. Talha, ou seja, uma parte da produção da terra do servo ia para o Senhor, ou seja, o servo já não produzia nada, e ele ainda tinha que dar uma parte do que ele produzia para o Senhor, talha. Dízimo, que era o imposto pago para a igreja, 10% para garantir que você ia para o céu. Mão morta, que era o imposto pago para que seu filho herdasse a terra. Primeira noite, que era o imposto pago para a primeira noite da filha do servo ser do marido dela e não do Senhor. Banalidades, que era o imposto pago para usar coisas banais, como arado, pá, picareta, né, o moinho, o forno, né, era chamado de banalidades. E essas eram as obrigações que o servo tinha de pagar ao Senhor. O Senhor estava preso ao rei através dos laços de sucerania ou vassalagem. Por quê? Porque aquele que dá a terra é o sucerano. Aquele que recebe a terra é o vassalo. Aí você vai dizer, então o servo era um vassalo? Não. Essa regra de sucerano e vassalo só cabe para os ricos. Não cabe para os pobres. Servo não entra. Servo está ali na terra e vai ser substituído a qualquer momento. Mas o senhor não. O senhor do feudo, ele recebia o feudo do rei ou de outro senhor feudal, e aquele que lhe dava era o sucerano, e ele passava a ser vassalo, certo? Ele tinha obrigações também para com seu sucerano. Era muito comum. O rei era o sucerano maior, porque ele distribuía as primeiras terras, mas era muito comum alguns senhores feudais também receberem terras de outros senhores feudais. Então haviam senhores feudais que também eram suceranos. Nessa história toda, quem manda é a Igreja Católica. Por que a Igreja Católica? Porque a Igreja Católica, na Idade Média, os homens medievais, os chamados medievos, eles não tinham muita perspectiva de futuro. Na verdade, a Idade Média, também chamada de Idade das Trevas, é um período de muita doença, de muita morte, né? Você vê que o europeu não é muito chegado a banho. Por quê? Porque os mesmos rios onde eles tomavam banho eram os rios que eles urinavam, defecavam, faziam comida. Então eles entendiam que tomar banho era ruim, porque ficava doente, né? Então havia muitas doenças. A maioria dos homens medievais não vivia muito tempo. O senhor feudal, por exemplo, ele só comia carne, né? Verdura era comida de pobre. Pobre que come verdura. Os ricos, os senhores, comiam carne o tempo todo. E então os senhores feudais morriam muito jovens, porque morriam de gota, né? Eles tinham um sério problema de gota, né? Então morriam com 20 e poucos anos, 30 no máximo. Os servos também não tinham uma vida muito boa, apesar de ter uma alimentação melhor, porque eles comiam verduras, mas eles estavam suscetíveis a muitas doenças,
né? Então, consequentemente, os servos acabavam morrendo jovens também, né? Não tinham muita higiene. Então, a ideia do homem medieval era que ele podia morrer a qualquer momento. Como ele podia morrer a qualquer momento, ele não se preocupava com a vida dele na terra. Ele se preocupava com a vida dele pós-morte. Isso quer dizer que a preocupação dele era com o além. E quem cuida do além? A igreja. Então a igreja católica ela vai ser paparicada, ela vai ser protegida, ela vai ser... E isso vai fazer com que ela abuse. E os abusos da igreja é o que a gente chama de teocentrismo. Deus como centro de todas as coisas. A igreja católica vai dizer que Deus é quem manda e tudo que Deus quer, né, deve ser respeitado. Então, consequentemente, as pessoas tinham medo de enfrentar a igreja, né? Então, a arte praticamente acaba, né? As invenções deixam de existir, porque se você inventou, você corre o risco de ser denunciado à igreja, né? É por isso que a gente chama também a Idade Média de a Idade das Trevas. A sociedade medieval é uma sociedade fechada. Você tem um clero. Qual é a função do clero? Rezar. Rezar vai salvar a vida de todo mundo. Depois do clero vinha quem? O senhor feudal. Qual é a função do senhor feudal? Lutar para proteger todo mundo. Aí vinha o servo. Quem é o servo? Aquele que trabalha a terra. O servo é aquele que vai produzir para alimentar todo mundo. E lá embaixo vinham os vilões, que eram aqueles moradores da vila, aqueles que iam fazer pequenos serviços, ia ser a cozinheira, o escudeiro, o jardineiro, o mensageiro. Eram as pessoas que viviam pela vila e por isso eram chamados de vilões. Essas são as características da alta Idade Média. Paulo, qual é a diferença de alta e baixa Idade Média? Quando você está usando uma roupa que está na moda, você diz assim, ó, está em alta, está na moda. Então, é porque está todo mundo usando. Então, quando a gente diz alta Idade Média, quer dizer que o feudalismo está na moda, está em prática, todo mundo usando. Quando o feudalismo começa a entrar em declínio, nós chamamos de baixa Idade Média. E por quê? E quando é que vai acontecer a baixa Idade Média? Quando o europeu for ao Oriente. Então, em 476 começa a Idade Média. Em 1453 acaba. São praticamente 1000 anos. No século X, os europeus vão criar uma coisa chamada cruzadas. As cruzadas vão ser movimentos militares e religiosos que visavam libertar Jerusalém do domínio dos muçulmanos. O que é que vai acontecer? Essas cruzadas são um bando de europeu esfomeado, moribundo, que vai até o Oriente para libertar a cidade sagrada de Jerusalém. Lá no Oriente, eles vão ter contato com as chamadas especiarias orientais. Tudo que eles não tinham na Europa. Eles vão conhecer o sal, o cravo, a canela, o açúcar, a pimenta, o cominho. Eles vão conhecer a seda, a pólvora, a lâmina de ferro chinesa, que é mais leve do que o ferro europeu. Então, isso tudo vai fazer com que eles tenham uma outra visão de mundo. Aquela ideia de que o mundo pode acabar a qualquer momento, que você pode morrer a qualquer momento, deixa de existir. E aí, quando eles voltam do Oriente, eles voltam com a cabeça virada e começam a criticar a igreja. E essa história de criticar a igreja, né, acaba levando ao fim do feudalismo. Que eu vou gravar numa próxima aula, que a gente vai falar sobre a Baixa Idade Média. Beleza? Foi bom estar com vocês. Essa é a aula de feudalismo, alta Idade Média, para o 3º ano, tá? Que vai ser postada na segunda-feira, beleza? Bom estar com vocês. Beijo no coração.